Esdras capítulo 8, versículos 15 a 20. Esdras manda buscar os levitas. Eu os reuni próximo do riacho que corre para a Ava e acampamos ali por 3 dias. Assim que passei em revista todo o povo que havia chegado e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por esse motivo convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram chefes de famílias, e Joiaribe e Natã, que eram professores. E os enviei em missão a Ado, líder de Cassífia. E lhes expliquei o que deveriam transmitir a Ado e a seus parentes, os obreiros do templo em Cassífia, a fim de que trouxessem servidores para a casa do nosso Deus. E devido ao fato de estarmos debaixo da boa mão de Deus, eles nos trouxeram Serebias, homem sábio e capaz dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens. Também Assabias, seguido de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, 20 homens. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles de que o rei Davi e seus oficiais haviam escolhido para cooperar com os levitas. Fizeram uma lista com os nomes de todos eles. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz, queridos. Hoje nós estamos entrando no 16º dia do nosso jejum. Quando Esdras chega naquele território, lá em Jerusalém, ele contempla assim algo que ele teria que dar um jeito. Aquelas pessoas todas que estavam ali eram pessoas que vieram para a sua terra, mas o conhecimento a respeito da Torá e de todo o ministério na área da casa de Deus era muito pequeno, praticamente nem existia. Então, Esdras mobiliza tudo o que ele tem nas mãos e ele pega pessoas que tinham as suas qualificações, mas que precisavam tomar conhecimento das funções, de como agir e trabalhar no templo e de como interagir com toda aquela realidade que Deus estabelecera no templo. E ele faz uma seleção de pessoas e envia para estas pessoas o conhecimento. Tudo aquilo que ele já sabia de tanto falar, de tanto escrever, agora estava nas mãos dele tomar forma, conteúdo, porque levita naquela época não eram apenas as pessoas que tocavam ou que faziam parte da adoração, eram todos aqueles que eram descendentes de Levi, descendentes do sacerdote Arão, que desenvolviam seus trabalhos no templo, porque somente os filhos de Levi, descendentes de Arão, poderiam estar exercendo as funções sacerdotais no templo. Caso contrário, caso a pessoa não fosse desta tribo, ela não poderia exercer ministério, porque era um chamado específico, era um chamado que Deus havia feito para aquelas pessoas numa descendência, numa linhagem própria, uma linhagem que tomaria conta, uma família,
destino de um povo, uma parte do povo de Deus, que era composta então desses levitas. E aí desenvolveu-se todo o procedimento. E aí começou a crescer o número de pessoas que poderiam e que estavam trabalhando no templo. Todos, cada um dentro da sua própria função, começaram a entender e realizar da forma que Deus já tinha estabelecido. Quando nós pensamos em que existem formas de realização das atividades relativas à adoração, nós precisamos entender que Deus ama a forma organizada de realização das coisas. Isso não quer dizer que Deus faça tudo de forma metódica e de uma forma que se repete. Não. Significa que Ele faz de uma forma organizada, consciente. E também, no nosso caso hoje, nós temos, além de tudo, os moveres do Espírito Santo. E esses moveres nem sempre são silenciosos, nem sempre são de uma forma simples ou de uma forma complicada. Na verdade, todos os moveres do Espírito acontecem de uma forma sobrenatural, alguns com um pouco mais de intensidade, outros com menos, mas todos eles com certeza trazendo consigo o seu elemento próprio de surpresa, a forma como vem, um conteúdo que é novo, se renova a cada manhã. Então, eu quero dizer para você, templo, que você é a pessoa que Deus escolheu para que houvesse uma adoração contínua, um tempo de busca contínuo, aonde os filhos de Deus iriam aprender a desenvolver um ministério e a sua chamada. Então, templo, lembra, você tem uma missão e essa missão está bem determinada pelo Senhor. Para algumas pessoas ela já é muito clara e nítida, para outras não, ela parece que tem algo ainda a ser resolvido, a ser compreendido. Eu digo para você, ainda que você não esteja plenamente consciente de todas as suas funções, eu vou dizer para você que você é o templo de Deus e o seu chamado é para transformar o mundo. E depois do que? Essa palavra Jesus disse aos discípulos depois da ressurreição. Ele disse o seguinte: eis que toda a autoridade foi-me dada nos céus e na terra. E depois, fazeis discípulos, pregando e batizando as nações. E aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer já está condenado. O Senhor não fez uma ameaça, o Senhor esclareceu. Existe apenas uma forma que Deus sabe e aceita de adoração e de chegar até Ele. A forma para a gente chegar até Ele é o novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Muito obrigado. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida. Muito obrigado. Queridos, vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos revelado estes tempos. Senhor, quando o Senhor tem o desejo de fazer cumprir algo, o Senhor é excelente em tudo isso.
tudo que o Senhor faz com excelência. Ajuda-nos a fazer também com excelência, a abrir os nossos olhos e ler na Tua palavra, a gozar da Tua plenitude, da Tua presença, porque na Tua presença há a abundância de alegria. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Amém.